Olá, está no ar o Prova Viva, um programa de testemunhos e verdadeiros milagres que podem realmente acontecer na vida de qualquer um e que a gente traz para demonstrar milagres na vida de pessoas. Eu sou Adriane Gomes e tenho o prazer de ter a sua companhia. Eu quero mostrar a você o que Deus é capaz de fazer, como o seu amor é grande e como Ele tem prazer em transformar vidas. Pegar aquela história triste, sabe aquela história muito triste? Aquela vida sem expectativa e escrever uma nova história cheia de triunfos e esperança. Hoje nós vamos conversar com a missionária Nájila Araújo, que é a prova viva dessa maravilhosa transformação. Não é isso mesmo, Nájila? Muito obrigada pela sua vinda, pela sua disponibilidade em trazer para nós a sua história de vida e mostrar o poder de Deus, o poder transformador de Deus na sua vida. Obrigada, seja bem-vinda. Amém, Adriane. É um privilégio estar aqui, né? O privilégio é meu de contar o meu milagre aqui no ar para abençoar vidas. Esse é o nosso intuito. Que bom que estamos ligados no mesmo objetivo. Você é de onde, Nájila? Sou natural do Vale do Jequitinhonha. Então a infância toda aconteceu lá no Vale do Jequitinhonha. Hoje moro em Belo Horizonte, atualmente. Como é que era a sua perspectiva de vida morando num lugar em que realmente há muita carência e muitas dificuldades naturais da própria região? É como Eclesiastes 7:8 diz que o final das coisas é melhor que o começo. Né? E um dos grandes pastores que eu considero assim como grande homem de Deus, pastor Márcio Valadão, ele sempre diz: na vida, como se termina é que conta. Então o começo realmente foi sem expectativa nenhuma, sem portas, sem saída. Ou seja, eu olhava para o alto e via o que? Miséria, fome. Vale do Jequitinhonha, inclusive, sempre foi conhecido como Vale da Miséria, e hoje não, hoje Vale do Milagre, Vale da Bênção. Mas a minha infância foi recheada, assim, de dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos, 5 irmãos, o meu pai e a minha mãe. Então, o cenário foi esse, dificuldades financeiras e uma busca, assim, de que algo iria acontecer, de que Deus me tiraria de lá, e que algo ia acontecer de bom em meio a tanta negatividade, tanta tristeza e dificuldade. O fato de você viver toda essa dificuldade desde a sua infância fez você caminhar e buscar coisas ou buscar uma nova vida para você, tentar algo diferente para você? Justamente nessas tentativas aí, que eu sempre tentando, né? A dificuldade veio com meu pai, porque por alcoolismo e confusões e violência, e a minha mãe, em detrimento de um cenário tão violento, foi que ela se converteu. Ela se converteu porque 5 filhos, um esposo, num cenário de muita briga e confusão. E ali, aí eu encaixo isso aí no Salmo 119, verso 71, onde diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu conhecesse os decretos do Senhor. Aí falando particularmente de mim no meio daquele cenário familiar tão conturbado, eu vejo Filipenses 1:12, que diz: irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Até então, naquele momento, eram dores, não tinha expectativa, procurei trabalho, completei o 2º grau, tentei, bati nas portas, fui atrás. Como não aconteceu, aí eu me enveredei por este caminho que você vai estar mencionando aí, né, nesse momento de divulgar quanto eu aprofundei no submundo de drogas e de noitadas e buscas, onde eu não consegui, né, buscando um emprego, uma vida normal, progredir nos estudos e ser uma pessoa, assim, socialmente, uma pessoa de bem, trabalhar, pagar as contas. Então, não tive oportunidades. Aproveita então e já descreve para nós o que foi que você enveredou, qual a profundidade que você deu para a sua vida em caminhos que não eram agradáveis ao Senhor. Isto, porque como meu pai me amaldiçoou, né, a vida inteira e dizia que eu não daria em nada, que a minha história de repente não valeria a pena ser contada,
hoje, glória a Deus, uma biografia que vale a pena ser contada. Mas ele profetizou essas misérias na minha vida. E eu, por mais que eu tentasse me dar bem, eu não consegui. E nos 13 para 14 anos, ali as portas que se abriram para mim foram amizades das noites. E que depois, o Salmo 42, verso 7, diz que um abismo chama outro abismo. Então, nessas noites, eu fui conhecendo shows, conhecendo danças, desfiles. Parecia ali meio que um plano B. O plano A era o politicamente correto. Era o plano do Senhor que estava traçado, mas que você não teve o entendimento ou a oportunidade de estar caminhando nele. Isso, porque meu pai, minha mãe, a família toda de uma raiz católica, ou seja, não praticavam, não conheciam o tamanho do Deus que hoje eu conheço, né? Não conhecíamos, então estávamos ali alheios a um plano tão superior que alcançaria depois toda a minha casa. Mas com os 14 anos, até os 24, deu assim 10 anos, completou-se 10 anos, Adriane, começando por noites que depois adultérios, prostituições, algumas drogas, bebidas, comecei a desfazer famílias de pessoas, envergonhar os meus pais. Aí dentro o pano de fundo disso tudo era o quê? Rejeição, carência, maldições lançadas, confusões em casa, alcoolismo, polícia, processos na justiça junto a familiares, nenhuma data comemorativa, a gente passava em paz. Então o pano de fundo era decepções. Aí eu fui buscar fama. Aí eu falei, vou ser reconhecida, eu vou ser famosa, vai dar certo, eu tenho força de vontade, o meu objetivo é crescer. Aí eu fui por mim mesma. E nesse ir por mim mesma, o que se aliou a mim foram demônios e possessões e contaminações, porque eu fui também por caminhos de ocultismo, centros espíritas. Aí eu buscava em simpatias, em videntes, fazia vínculo, contatos por carta, com videntes conhecidos no Brasil inteiro. Então ali conheci muita gente famosa nesse meio. Aí eu achava que estava acontecendo. Essa busca desse ocultismo era para trazer a você a fama ou era uma outra busca de uma outra coisa? Era para buscar um kit completo. Eu buscava ali paz, buscava um amor, buscava ser feliz, buscava profissionalmente me dar bem na arte, que eu sempre fui voltada para a poesia, para cantar, sempre decorei muito fácil as coisas da escola, dançava, participava de festivais. Então, quando eu vi que o caminho de uma profissão como uma vendedora, o que ser, né, uma atendente de supermercado, eu quis ganhar um dinheiro, ainda que pouco, mas pagar minhas contas. Como eu não consegui, aí entrou a prostituição, porque entrou esse dinheiro, né, que me facilitaria roupas, marcas, me facilitaria estar na moda. E ali eu entrei num meio onde havia muita gente famosa e conhecida, do Vale do Jequitinhonha. Eu conheci quase todos os artistas de lá e sabia que a veia artística estava no meu sangue, pelos parentes, meu pai tocador, boêmio, um homem ligado às artes. Então ali eu me enveredei e falei, eu achei o caminho. Aí no caminho é que eu passei grandes apuros. Nesse período desse envolvimento todo em busca dessa fama, a dança já estava presente na sua vida? A dança do ventre, não. Sempre houve danças, sempre houve palcos, né? Os artistas que eu conhecia, eu ia para as coxias de teatro, para palco, para carnavais, e sempre ali com alguém famoso do lado, achando que seria o meu norte, ali seria... aqui eu ia encontrar o que eu procurava, eu achava que estaria ali. Apocalipse 3,17 diz, pensas tu que és rica, abastada, não precisas de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Então o caminho que me ofereceu, eu creio que não a veia artística seria um pecado, mas ligou a ocultismos, ligou a espíritos, que veio aquelas situações depressivas, de tristeza, ligado à bebida, ligado à droga, a não ser amada, né? Eu não me encontrava, nunca fui amada
até então. Então, dos 14 aos 24, o cenário foi esse. Né? Mal amada, mal aceita, rejeitada, com essas muletas chamadas drogas, bebidas e shows. Existiu algum fato nessa época desse envolvimento também na área do estupro? Isso, nesta fase. Dos 14 aos 24, foram 10 anos de misérias, né? Sofrimento e tristeza, aos quais depois o meu Deus, ele veio e transformou esses 10 anos em ministério, né? Em alegria, uma história que vale a pena ser contada. Mas nesses 10 anos, eu conheci sim. Numa noite eu passei pela miséria do estupro, com armas ali no lugar, muitas armas, muitas pessoas. Eu conheci esta miséria, que depois veio numa segunda miséria, o aborto. É crime, é assassinato. É o que você fala do abismo puxando outro abismo. Salmo 42, verso 7. Então, numa terceira situação, para ser estupro, foi acidente, porque eu pulei do carro, numa BR, em alta velocidade, eu pulei de cabeça para baixo, numa BR, e aí o ouvinte vai perguntar, quem está assistindo vai perguntar, e como ela está viva? Milagre, eu sou um milagre, e uma mãe, que 10 anos, nesses 10 anos de misérias, 2 joelhos de uma mãe. Ela já era cristã, já era missionária, e me segurou 10 anos com as suas orações. Então essas 3 tragédias, umas atrás da outra, eu tive como, nos bastidores, uma mãe. Não tem quem ore mais por alguém do que uma mãe por um filho. E a vizinhança toda diz, hoje eu tenho documentários, eu voltei lá na terra natal, e a vizinhança toda fala, se teve jeito para a Nájila, tem jeito para qualquer pessoa. Porque o meu pai dizia, não tem jeito, a cidade não tem jeito, eu não tenho jeito, eu dizia, mas a minha mãe, só ela e Deus. Somando, dava ali a maioria, né? Ela, na soma ali, ela dizia, tem jeito. Ô, Nájila, você também teve um certo envolvimento, conheceu o lesbianismo, mas não se envolveu nisto. Como é que você conseguiu, diante de todo esse mal que te cercava, não se deixar levar também por esse outro abismo? Um outro abismo que seria bem profundo, porque ali entristeceria profundamente o coração da minha mãe, né, e do Senhor a quem ela servia, e sempre serviu até 2001, porque hoje ela se encontra no Senhor, mas foi me apresentado esse convite ao lesbianismo, e tudo que me apresentava eu queria experimentar, que eu dizia, vai trazer um conforto, vai trazer um consolo. A questão da rejeição que você mesmo falou, da aceitação que você buscava, né, em querer ser aceita e amada. Bom, a história da Nájila vai continuar aqui daqui a pouco no próximo bloco, então não saia daí, porque ela vai mostrar agora e deixar você impactado como que a vida dela realmente foi transformada pelo poder de Deus. Ela que acabou de dizer que é uma prova viva, é um milagre de Deus estar aqui viva nos contando esse fato da sua vida. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já.